bem, pessoal? Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do nosso encontro com o esporte. Hoje, aqui na presença de Mário Dutra, futuro candidato à presidência do nosso Clube Esportivo Lajadense. Mário, a gente falou no primeiro bloco dos projetos, da situação do Lajadense, mas para a gente conhecer um pouquinho mais, quem é Mário Dutra, da onde ele vem, se ele é daqui natural aqui da região? Bom, eu sou natural de São Borja, né, lá na fronteira, e estou em Lajeado há 16 anos para 17 anos. Vim para Lajeado eu fui durante muitos anos gerente de banco e vim para cá por motivo de trabalho e tive a oportunidade de em Lajeado trabalhar em 2 agências bancárias, né, alguns anos, e como eu gostei daqui, defini minha residência em Lajeado e resolvi não sair mais daqui. Criei meus negócios próprios aqui, umas empresas próprias, e hoje estou enraizado em Lajeado. Sou um cara que gosto muito do futebol, sempre pratiquei bastante futebol e sempre estive envolvido com futebol. E não poderia ser a menos não ter aceitado um convite do Nilson, quando me convidou, pela amizade que a gente tem, a participar com ele nesse projeto, né? E damos encaminhamento junto nesse projeto do Lajadense. Como gerente de banco, eu tenho certeza que você teve muitos desafios, mas que se não gostasse de futebol, tenho certeza que não aceitaria esse, né, Gasparotto? E esse desafio, tenho certeza que vai ser um dos grandes desafios da vida do Mário, mas acredito que ele não vai fugir como o outro Mário lá do Grêmio. Com certeza. É um grande desafio, né? Tu assumir um clube como o Lajadense, fazer um trabalho, uma responsabilidade muito grande no que envolve o futebol, né? Mas a gente também tem que aproveitar aquele lado que tu conhece muito também, mesclar com o lado de gestão, de profissional, de formação, e mesclar com o pessoal que a gente tem uma equipe muito boa que conhece futebol, né? Temos pessoas como o Everton que conhece toda a situação do futebol, e a gente tem um relacionamento muito bom, muito forte, e unindo essas questões futebol, gestão, administrativo, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho junto, hein? Que bom. A gente falou no primeiro bloco que os profissionais, né, vão a campo neste sábado lá diante do Nova Prata, lá em Nova Prata, mas tem a garotada do nosso Lajadense que também vai a campo, né, Gasparotto? Rodrigo, temos mais um jogo pela equipe de juniores, né, onde o Nico Dallagnol tenta então uma pontuação melhor, porque a equipe ainda não tem aquele entrosamento necessário. O Nico teve que correr muito para montar o seu time. E no último jogo aí nós estávamos vencendo por 1-0 e acabamos perdendo, sendo superados pelo Caxias por 2-1. E agora, diante do Porto Alegre, lá na capital do estado, né, nós vamos tentar a primeira vitória fora dos domínios aqui do Estádio Florestal. O jogo acontece sábado às 15h30 e vamos torcer aí para que o Nico traga a primeira vitória fora de casa. Já o Juvenil, né, Rodrigo? O Juvenil também joga nesse sábado. Joga diante do Grêmio, lá em Porto Alegre. O Alemão Sebem, que andou me ligando aí para saber informações aí do nosso time aqui. Eu disse: olha, Alemão, ó, te cuida desse teu Grêmio aí, que nós vamos aí para ganhar de vocês, cara. O Juvenil, acho que acertou, o Serginho está com a equipe bem montada lá, vencemos um jogo diante do Esportivo agora no meio da semana por 2-1 e somos assim candidatos a ir lá em Porto Alegre, mesmo jogando lá na capital, e trazer mais um resultado positivo. Perfeito, ficando só na garotada, mas então nas meninas, né, só para destacar que as equipes de base do Colégio Martin Luther, lá de Estrela, estão na Argentina para a disputa do 18º Campeonato Nacional Aberto, lá, junto com a equipe da Univates Avates, que é o time adulto, né, mas é repleto de meninas aqui da nossa região, e também com a seleção gaúcha infanto. Vão ser disputadas por mais de 90 equipes, no masculino e no feminino, mas no feminino devem ser mais de 50 times, sendo que a Univates Avates, o time adulto no caso, né, é o atual bicampeão, Gasparotto, do torneio, e se vencer pela segunda vez nesse torneio, que vai até segunda-feira, traz de forma definitiva o troféu rotatório desse campeonato, que é tradicionalíssimo lá na Argentina, em San Jerônimo. Sério candidato a trazer o tricampeonato,
e está lá de sangue doce, né? Conseguiu, né, a classificação agora para as semifinais, do qual o próximo adversário agora nas semifinais vai ser a UX de Caxias do Sul, e conseguiu um feito muito importante, venceu todos os jogos, tem 100% de aproveitamento e todos os jogos por 3-0. Parabéns lá ao Juca Klein e também o Rodrigo Rotter. Dutra, tens acompanhado, gosta do futebol mesmo? Vais a campo no futebol amador ou ainda... Não, o futebol amador eu não vou muito a campo, mas acompanho bastante os resultados, né? Tenho pessoas que trabalham comigo, que bastante envolvida no futebol amador, e a gente está sempre por dentro dos acontecimentos. O futebol amador é muito forte aqui na região, né? A gente sabe disso. É um trabalho também que a gente pretende desenvolver alguma coisa em parceria para fortalecer também, junto com o futebol o amador, o futebol o profissional no Lajadense, que é um desafio grande juntar esses dois segmentos aí que são importantes na região. E a gente tem rodada pelo Regional Sertão nesse final de semana, porque, se Deus quiser, esse tempo vai permanecer firme, vai contrariar todas as previsões aí, né? E vamos ter rodada, né, Gasparotto? Tá todo mundo aí nos clubes estão se organizando para essa grande rodada do final de semana, já que está acontecendo um equilíbrio muito grande técnico e tático na Série A. Em Cruzeiro do Sul, o São Rafael vai receber o São Luís de Arvorezinha. Em Teutônia, um jogo isolado hoje à noite lá, porque tem iluminação própria lá, o campo do Gaúcho, que vai receber o Forquetense de Arroio do Meio. Em Lajeado, União Campestre, depois de folgar na rodada passada, vai encarar o Ouro Verde de Encantado. Em Nova Brécia, o Tiradentes recebe o Rui Barbosa de Arroio do Meio. Rui Barbosa que vem numa ascendência. E em Guaporé, o jogo amanhã. O Arley Heffler, que é o treinador do ECAS, tentou viabilizar essa partida para o sábado, conseguiu, em função, Rodrigo, que no domingo tem Fórmula Truck lá no autódromo, lá no... Como é o nome? Nelson Barros, no autódromo Nelson Barros, lá em Guaporé. Então esse jogo acontece amanhã, sábado à tarde. A classificação, então, os principais classificados lá é o ECAS e o Rio Grandense, ambos de imigrante, né? E o União Campestre com 11 pontos. Esse ECAS, né, que pode lá na casa do São Paulo, em caso vitória, já que o São Paulo é o lanterna da disputa, então o ECAS é favorito até mesmo para quem sabe conseguir uma vitória fora de casa, assumir a liderança de forma isolada da competição. Mas o União Campestre joga em casa, só que o Rio Grandense, que também está na liderança, é que folga, né, Gasparotto? Exatamente. E pela Série B, os jogos são os seguintes: em Teutônia, Boa Vista e Juventude, e ainda em Teutônia, Afeat, Flamengo de Westfália, União e Esporte Clube Flamengo. Em Westfália, Associação Cultural Esportiva Fluminense versus Palmeiras. Em Teutônia, Ouro Verde Ribeirense. Ainda em Teutônia, o Cruzeiro recebe o Fluminense Futebol Clube. Em Lajeado, Ouro Verde encara o São José de Coqueiro Baixo. Em Cruzeiro do Sul, 25 de julho, recebe o Canarinho de Cruzeiro do Sul, num clássico lá. E em Capitão, o 7 de setembro, vai para um embate com o Travesseirense do Círio Pereira Duarte. Perfeito, a gente precisa para dar uma rápida passagem pelas quadras de basquete, né, Gasparotto? Já que a gente tem o nosso Univates Florestal Alimentos Bira jogando aqui na sua casa diante do seu torcedor e deve receber o complexo da esportivo da Univates mais uma vez um grande público amanhã às 20 horas, né? Olha, o pessoal lá, o Pitu organizou a equipe de uma forma assim que aqui dentro de Lajeado, ou mesmo fora, atuando, vai ser muito difícil ganhar da equipe do Bira. Tem uns atletas assim comandados lá pelo capitão Fernando, que eu acredito assim numa grande vitória, mais uma grande vitória diante da torcida, que promete ir em grande número novamente prestigiar a equipe do Bira. Pitu, que era o ex-treinador da Sojipa, né? Ingressos a R$5 lá no complexo esportivo da Univates, de forma antecipada também R$5. Menores de 12 anos não pagam, mas precisam retirar o ingresso cortesia lá na bilheteria. E no futebol profissional, Dutra, torce para um lado, torce para o outro, ou vai seguir, digamos assim, imparcial? Não, eu torço, a gente sempre tem um time de coração, né? Mas hoje meu time de coração é o Lajadense. Né? E vai continuar sendo por muito tempo. Mas também sou sócio do Internacional, né? E procuro
sempre que dá oportunidade está assistindo algum jogo. Internacional que tem uma partida decisiva diante do Vasco nesse domingo às 4 horas, né, Gasparotto? Esse jogo é decisivo. Para o Internacional ainda postular alguma chance de chegar lá entre os primeiros, é imprescindível que vença o Vasco. Para isso, os treinamentos foram específicos, né, estudando a forma que o Vasco atua e, olha, com o Beira-Rio lotado, que é o 12º jogador, estão muito próximos de acontecer isso. E o Grêmio que vai lá, enfrenta o Curitiba amanhã às 16 horas, né? Vem embalado aí pelas últimas vitórias, né? Caso de vitória, entra de vez na briga pelo G5, né? E deve sim, sem dúvida, embalar de vez no campeonato, sendo que dessa vez não conta com Douglas, que está lesionado, né? Mas aí o Miralles, que seria a opção, também está fora, então provavelmente Gilberto Silva entra na meia cancha lá do Grêmio. E temos também a Copa Integração de Minifutebol, né, Gasparotto? A Copa Integração de Minifutebol, CTC 7. Ontem teve a segunda rodada pela categoria veteranos. Lá no 7 foram realizados 3 jogos. Às 19 horas o Sol Elite encarou o Galera e acabou perdendo por 2-1. O Viracopos aplicou 7-2 no Dínamo. E o Alcatraz tomou uma chinelada de 7-1 do Swiss Tour. Já no CTC, o Tabajara, lá do Marcão Malma, não conseguiu segurar o Banguzinho, que acabou vencendo por 4-1. E ainda lá no CTC, o Coroas Mirim venceu por 1-0 o Real Matismo, o time do Nilson Giovanella e do Valdirinho, lá o pessoal lá da direção lá do 7 de setembro. A classificação ficou Banguzinho e Coroas 6 pontos, Galera e Viracopos 4, Só Elite, Dínamo e Swiss Tour 3, Alcatraz, Tabajara e Real Matismo sem pontuar. Pois é, né, Dutra? A gente precisa finalizar aí o nosso programa. A gente agradece muito sua presença. Se você não tiver nada para fazer hoje de noite, vai assistir a Seleção Brasileira no seu horário de boate lá contra a Costa Rica, às 23 horas. Mas tudo bem. Mas a gente agradece mesmo a sua presença. Tenho certeza que vai estar outras vezes aqui conosco nessa bancada. Com certeza. Agradecemos também a oportunidade de estar aqui. Vamos estar sempre disponível para mostrar o trabalho e planejamento que queremos implantar lá no Lajadense e agradecer também esse apoio da comunidade, apoio dos sócios que vem dando as empresas para o Lajadense para conseguirmos fortalecer o futebol profissional aqui em Lajeado e colocar e manter, na verdade, o Lajadense na elite do futebol gaúcho. Perfeito, uma boa sorte, um bom projeto e um bom futuro para o nosso Clube Esportivo Lajadense. Gente, a gente se encerra aqui o programa, voltamos na segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você.